E aí, turma, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez, aula de matemática, sexto ano, professor Darlon. Pois bem, eu quero que vocês coloquem na página 109 a 128, beleza? Então vamos lá então. Ponto, reto e plano. Então a gente vai conhecer, né, melhor, mais aprofundado, podemos dizer assim, sobre o ponto, reto e plano, beleza? A geometria baseia-se em três noções: ponto, reta e plano. Então isso aqui nós já vimos, né, nas aulas anteriores, mas é sempre bom recordar, né, quais são os elementos primitivos, as noções, né, primitivas da geometria. São três: ponto, reta e plano. Essas noções são aceitas sem definição e, por esse motivo, são chamadas de conceitos primitivos, beleza? Que eu falei agora há pouco. Ponto. O ponto não possui dimensões, isto é, não tem comprimento, nem largura ou altura. Temos ideia do que é, mas não podemos defini-lo. Beleza? A gente sabe o que é, mas a gente não pode dizer, definir o que ele é exatamente. Beleza? Um pequeno furo feito por um alfinete no papel, por exemplo, dá a ideia de ponto. Nomeamos um ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, pessoal, você observa aqui, ó, tem esse ponto A em vermelho aqui, ó, ele é representado sempre pelo nosso, ele é representado sempre pela letra do nosso alfabeto, maiúscula no caso. Então, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Procure sempre acompanhar, ó, o meu cursor do mouse, certo? Então, novamente, os pontos eles são apresentados por letras maiúsculas do nosso alfabeto latino, beleza? Reta. Não podemos definir uma reta, no entanto, temos noção do que seja. Por exemplo, um risco no papel, feito com auxílio de uma régua, nos dá a ideia de uma reta. Então, ó, se você pegar seu papel, pegar uma régua e riscar, né? Então você tem uma reta, beleza? Então isso aqui é uma reta, ok? Então, nomeamos uma reta por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, ela pode ser representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, a reta é formada por infinitos pontos alinhados. Então, pessoal, ó, se você colocar infinitos pontos aqui, ó, bem aqui nessa parte aqui, ó, você observa que nós temos infinitos pontos. Eles podem ser alinhados, beleza? Então, infinitos pontos, eles podem se formar uma reta. Do mesmo jeito aqui, ó, nós temos aqui infinitos pontos também. Então, a reta ela é representada pela letra minúscula do nosso alfabeto, ok? Beleza? No desenho abaixo, o ponto B está entre o ponto A e o ponto C. Entre o ponto B e o ponto C, conseguimos marcar outro ponto. Entre esse novo ponto e o ponto C, conseguimos marcar outro. Então, entre dois pontos, sempre existe um terceiro ponto. Então, pessoal, ó, está dizendo o seguinte, ele marcou um ponto A e o ponto D. Entre o ponto A e o ponto D tem outro ponto. Entre o ponto A e o ponto C tem outro ponto. Então, entre dois pontos sempre há um terceiro ponto. Beleza? É o que ele está dizendo. Se você identificar ou construir dois pontos, então entre esses dois pontos sempre vai existir um terceiro ponto. Beleza? Então, ó, quando vários pontos pertencem a uma mesma reta, elas são chamadas de pontos colineares, beleza? Então, quando você tem vários pontos e estão na mesma reta, você chama ela de quê? De pontos colineares, beleza? Então, dois pontos sempre são colineares. Dois pontos que pertencem à mesma reta são sempre colineares, ok? Bem, o nosso amigo Naruto está afirmando o seguinte: a reta possui apenas uma dimensão, mas não é possível medi-la, pois ela é infinita. Pois bem, pessoal, a reta ela é infinita nas suas extremidades, podemos dizer assim. Ela cresce tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, beleza? Plano.
O piso de uma quadra poliesportiva nos dá a ideia de um plano. Nomeamos um plano por uma letra minúscula do alfabeto grego. Então, pessoal, está aqui o plano. Esse plano aqui, ele é um paralelogramo, certo? Ele é formado por dois pares de retas paralelas. A gente vai ver isso aí mais na frente em outras aulas, ok? A definição melhor de quadriláteros. Então, ó, quem são essas letras alfa? Quem são essas letras gregas? Nós temos aqui, ó, o alfa, nós temos o beta e nós temos o gama. Então, alfa, beta e gama são as letras mais utilizadas para representar um plano, beleza? O plano da geometria. Então, o plano possui duas dimensões. Quais são? Comprimento, largura. No entanto, não é possível medi-los, ok? O plano também é infinito, ele é constituído de infinitos pontos, podemos dizer assim. Valeu, Naruto! Plano é formado por infinitas retas. Então, se você pegar várias retas aqui e colocar aqui nesse plano, você tem infinitas retas. Beleza? Então, um plano é formado por infinitas retas, que também pode ser formado por infinitos pontos. Ok? Consequentemente, já que a reta é formada por infinitos pontos, então podemos dizer que também o plano é formado por infinitos pontos. Beleza? Então, ó, o plano é formado por infinitas retas e também formado por infinitos pontos. Beleza. Quando várias retas estão contidas no mesmo plano, elas são chamadas de retas coplanares. Então, pessoal, quando você tem várias retas contidas no mesmo plano, você chama ela de retas coplanares, ok? Quando vários pontos pertencem ao mesmo plano, eles são chamados de pontos coplanares. Então, aqui é a definição bem mais, né? Praticamente, aqui é reta e aqui é ponto. Então, você tem pontos coplanares e retas coplanares. Então, quando as retas e os pontos pertencem ao mesmo plano, vocês vão chamar esses elementos de coplanares, beleza? Coplanares significa dizer elementos que pertencem ao mesmo plano, ok? Um pouco de exercício. Bem, coloquei aqui um exercício aqui, pessoal, só para dar ideia de ponto, reta e plano. Esses vermelhos aqui já estão respondidos, ok? Então é só para a gente acompanhar melhor o exercício, que podemos dizer também que é um exemplo. Então veja só. Vimos que ponto, reta e plano são noções elementares da geometria. Então, escreva a ideia que nos dá cada situação descrita a seguir. Então, veja só. A marca da ponta do grafite é um papel, em um papel. A marca da ponta do grafite em um papel lembra o quê? Lembra um ponto. Certo? Ó, um fio bem esticado, lembra uma reta. A superfície de uma mesa lembra um plano. O piso de uma quadra de basquete também lembra um plano. Estrela no céu também lembra um plano. O encontro do chão com as paredes. Pessoal, isso aqui é interessante. Se você tiver curiosidade, dê uma olhada ao redor da sua casa, né, por dentro da sua casa, seu quarto ou sua sala. Olhe e pegue duas paredes, pegue o encontro delas. O encontro dessas paredes vai formar justamente uma reta. Beleza? Em outras palavras, dizemos que a secção de dois planos forma uma reta, ok? Então, ó, o encontro do chão com a parede forma uma reta, ou o encontro de duas paredes também forma uma reta, ok? Uma corda bem esticada, uma cabeça de um prego tem ideia de ponto, uma folha de cartolina também dá ideia de plano. Um fundo de uma piscina também dá a ideia de plano. A linha de um caderno também dá a ideia de plano. O piso de uma quadra de tênis também dá a ideia de plano. A capa de um livro também é um plano. Uma caneta lembra o quê? Uma reta. A cabeça de um alfinete ou de um parafuso, que também de alfinete, né? Lembra também um ponto. A linha de um trem lembra uma reta. Beleza, pessoal? Então, isso aqui são elementos do nosso cotidiano que lembra ponto, reta e plano, beleza? Exercício 2. Considerando as retas indicadas na figura, identifique. Então, ó, nós temos aqui essa reta
essa reta esverdeada, essa reta rosa, essa reta vermelha, beleza? Então, ó, as retas que passam pelo ponto A, quais são as retas que passam pelo ponto A? Nós temos aqui o ponto A, ó, isso é o cruzamento entre duas retas, forma um ponto. Então, ponto A, nós temos a reta S e nós temos a reta R. Tá bem aqui assim, ó, reta R e reta S. As retas que passam pelo ponto B, quem é o ponto B? Ó, o ponto B é o encontro das duas retas. Então, o ponto B está aqui, ó. Quem é as retas que formam o ponto B? A reta S e nós temos aqui, ó, a reta T, beleza? Ó, T e S. Letra C, a reta que passa por A e B. A reta que passa por A e B, pelo ponto A e pelo ponto A e pelo ponto B, nós temos a reta S. A reta S, ela passa tanto pelo ponto A, ó, pelo ponto B. Então, tá aqui, ó. Pessoal, dois pontos distintos formam uma única reta. Então, você tem dois pontos, o ponto A e o ponto B, formam a reta. Quem é essa reta? É a reta S. Beleza? Bem, a reta que passa por A e C. Cadê o A e o C? A reta que passa por A e C, quem é? É a reta R. Olha só, ponto A e ponto C. Beleza? A reta R está aqui, ó. A reta que passa pelo ponto BC, pelos pontos BC, cadê B e C? Quem passa pelo ponto BC é a reta T. Então tá aqui. Beleza, pessoal? Então, para você identificar ponto e reta, é interessante essa questão de número 2. Determinação da reta. Então, vamos lá. Vamos representar uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, tá bem aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Beleza? Entre esses dois pontos, traça uma única reta, ou passa uma única reta. Então, ó, se tentarmos representar pelo mesmo ponto A e B, uma outra reta diferente da que acabamos de desenhar, não conseguimos. Pode tentar, não é possível. Então, podemos definir. A definição que eu falei lá no quadro anterior, que dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, ó, dois pontos distintos determinam uma única reta. O que é ponto distinto? Ponto distinto, pessoal, são pontos que estão em diferentes posições. Ó, tá aqui, ó, esse ponto A está em uma posição diferente do ponto B. Beleza? Distinto significa dizer diferente, ok? A reta que passa por dois pontos A e B pode ser identificada como, pessoal, ó, na verdade, na verdade, os dois pontos, o símbolo, você pega os dois pontos e coloca, né, esses dois pontos aqui, ó, o A e B, esse símbolo aqui significa dizer reta AB, beleza? Aqui em cima, ó, reta AB, ó, aqui, ó, reta AB, ok? Então, essa é a simbologia. Continuando, semirreta. Todo ponto de uma reta R divide essa reta em duas regiões opostas, chamadas semirreta. Então, se você tem uma origem, e essa origem, a reta vai, podemos dizer, crescer para um dos lados, ou seja, desse ponto O que ela cresce para lá, temos uma semirreta OB. Se ela cresce para cá, nós temos a semirreta OA. Então, ó, a semirreta é uma reta que só cresce para um dos seus lados, podemos dizer assim, beleza? Então, ó, os pontos de divisão é chamada origem da semirreta, e uma das semirretas, por exemplo, é indicada por, ó, pessoal, tá vendo essa setinha aqui, ó? Uma única seta aqui, ó, lá em cima, o do meu cursor, representa a simbologia de semirreta, beleza? Então, ó, semirreta de origem O, que passa por A. Então, semirreta OA. E aqui, semirreta OB. Então, a reta R é chamada reta suporte da semirreta. Beleza? Continuando aqui, segmento de reta. Bem, se tomarmos dois pontos A e B distintos de uma reta R, determinamos um pedaço dela. Então, da reta R chamada de segmento de reta de extremos A e B, que é indicado por AB. Ó, esse segmento aqui, pessoal, segmento AB, certo? Isso aqui é a simbologia. Então, se você tem uma reta, aí você tem dois pontos aqui, ó. Aí você tira esse pedaço daqui, ó.
tchan, corta esse pedaço aqui, joga fora. Aí pega esse pedaço aqui, ó, tchan, joga fora. Aí você só tem esses dois pontos aqui, ó. Beleza? Nessas extremidades aqui, ó. Você só tem esses dois pontos aqui com o pedacinho da reta. Então, você, na verdade, não tem mais uma reta, você não tem mais uma semirreta, você tem um segmento de reta. Então, ó, novamente, se você pegar esse pedaço aqui, ó, jogar fora, e esse outro pedaço aqui, ó, jogar fora, você tem um segmento de reta. Beleza? Então, o segmento de reta, a simbologia, ela é dada nessa forma aqui, ó, segmento AB. Segmento AB, beleza? Você observa que não tem aquele sinalzinho de seta em seus lados, não tem, pois quando isso ocorre você diz que é um segmento de reta. Então a reta é chamada reta suporte do segmento. Então pessoal, tem outra definição de segmento de reta bem mais simples. O segmento de reta ela tem começo e fim, beleza? Ela tem um início e ela tem um final, ok? Então, bola para frente. Exercício. Ó, quais os segmentos de reta você observa da figura? Ó, nós temos aqui o segmento de reta AB, tá aqui, ó. Segmento de reta BC, segmento de reta CD e DE. Tá aqui, ó, todos os segmentos de reta. Beleza? Começo e fim. Começo e fim, começo e fim, começo e fim. Do mesmo jeito aqui nessa figura, nós temos o segmento AB, BC, CD, EF e FA, segmento de reta. Bem, outro exemplo aqui é representar essa reta como na posição vertical, horizontal e inclinada. Então, pessoal, para você identificar uma reta horizontal, você observa que a reta ela é deitada, né? A reta é deitada. Se você olhar para o piso do piso da sua sala, do seu quarto, né? Você observa uma linha, essa linha está deitada, você chama ela de reta horizontal. Bem, reta vertical. A reta vertical é uma reta que ela é, podemos dizer assim, um encontro de duas paredes. Se você olhar ao redor da sua casa, ao redor do seu quarto, se você pegar o encontro de duas paredes, você tem uma reta vertical. Olhe só, pegue duas paredes e olhe no encontro delas. Você tem o que? Tem retas. Você tem uma reta vertical, beleza? E uma reta inclinada. Essa reta inclinada, pessoal, não é reta torta, não existe reta torta. Isso aqui é uma reta inclinada, beleza? Então, reta horizontal, reta vertical e reta inclinada, ok? Bem, observe a figura e responda. Bem, essa figura aqui, pessoal, a reta tem origem? A reta tem origem? Não, a reta não tem origem. A reta, essa reta aqui, ó, ela cresce em todos os dois lados. Ó, ela cresce daqui para lá e daqui para cá. Ela não tem origem, beleza? A semirreta tem origem? Tem sim. E nesse caso aqui, ó, o ponto A é a origem. Então ela só cresce só para um lado, beleza? Então a semirreta tem origem. O segmento tem origem? Tem sim, o segmento tem origem. Tem um começo e tem um fim. Então o começo pode ser a origem, como o fim também pode ser uma origem. Beleza? Então, o segmento de reta também tem origem. A reta tem extremidades? Ora, se ela não tem origem, é claro que ela não vai ter extremidade, porque ela cresce infinitamente, beleza? Então, ó, a reta, ela não tem extremidade, ok? A semirreta tem extremidades? A semirreta, ela também não tem extremidade, beleza? Apesar de ela ter um ponto de origem, mas ela não tem extremidade, a semirreta. O segmento tem extremidades? Tem sim, e são dois, ó, o começo e o fim, ou o fim e o começo, ponto A e o ponto B, beleza? Você observa ó, que não tem nenhuma continuação aqui ó, no ponto A e nenhuma continuação aqui no ponto B, e isso faz com que o segmento de reta não tenha extremidade, beleza? E aqui, por fim, pessoal, questão 4. Observe as figuras 1, 2 e 3. Está aqui, ó. Aqui nós temos aqui uma reta. Figura 1 é uma reta, beleza? A reta aqui, ó, 1. Nós temos aqui a figura 2. Cadê a figura 2? Essa figura 2 aqui é uma semirreta, ó. Semirreta, cadê a semirreta? Bem aqui, ó, na letra A, beleza? Nós temos aqui na figura 3 um segmento de reta. Onde é o segmento de reta? Ó, na letra D, ó, 3, segmento de reta.
E, por fim, a figura 4, nós temos aqui uma semi-reta, semi-reta. Ângulo. Vamos aprender ângulo, pessoal. O que é o ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas. Nós já sabemos o que é uma semirreta, beleza? Semirreta, podemos dizer que é uma metade de uma reta. A semirreta ela só cresce na origem. Então, ó, o ângulo é a reunião de duas semirretas e partem de uma mesma origem. Se você tem um ponto O, você tem uma semirreta que parte dela. Novamente uma outra semirreta. E aqui, ó, a ideia de ângulo. Nós temos aqui esse O é chamado de vértice. Aqui são os elementos do ângulo. O O é chamado de vértice. A semirreta OA e a semirreta OB são os lados do ângulo, beleza? E nós temos o ângulo O. Esse ângulo O aqui, ó, o ângulo O, ele é representado como esse sinalzinho aqui. E nós temos o ângulo AOB, certo? O ângulo AOB pode ser também representado dessa forma. Bem, uma ideia de ângulo, pessoal, no cotidiano, você pode até pegar também uma dobra, né, de uma folha, ou o seu próprio compasso também, se você pegar ele e abrir, né, abrir e fechar, você tem uma ideia de ângulo. Parece muito o compasso isso aqui, ó, o seu material de desenho geométrico, certo? Continuando aqui, ó, classificação dos ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados como ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo de meia volta, ou chamado ângulo raso. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. E o ângulo raso, ele mede 180 graus. Beleza? Então, ó, reto, 90 graus. Agudo, menor que 90 graus. Obtuso, maior que 90 graus. E o ângulo raso, ele é igual a 180 graus. Retas paralelas e uma transversal. Uma reta e outra reta. Essas duas retas aqui, pessoal, eu vou considerar ela como duas retas paralelas. Reta transversal, duas retas paralelas e reta transversal, beleza? O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam. Ó, essas duas retas aqui, ó, elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, elas são paralelas, beleza? Essa outra reta aqui, ó, é chamada de transversal, mas o nosso estudo mesmo é as retas paralelas. Então, o que são retas paralelas? São duas retas que não se cruzam, beleza? Ok? Então, pessoal, valeu e até a próxima. Bons estudos!